Fala pessoal, bem-vindos de volta! Hoje nós vamos falar de aumento de resultados, especialmente de venda, mas também de persuasão, de convencimento. Eu tenho algumas técnicas para compartilhar com vocês, para a gente não perder tempo, não vamos nem falar disso. Já dá um like aí, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo toda vez que chegar um novo vídeo. Um ponto muito importante que eu ouço da maioria dos empresários, dos empreendedores, é que se eles tivessem que eleger uma única qualificação na hora de empreender, eles elegeriam a habilidade de vender. Olha a importância disso, do convencimento, porque você vai acabar fazendo negociações, seja de parceria, seja de um contrato, seja de apresentação do teu business. Olha como a coisa das vendas toma muita forma olhando por esse lado. Eu falaria, quando se trata de vendas, de gatilhos mentais. E que são os gatilhos mentais? Uma forma de você mexer com o cérebro das pessoas para que elas tomem uma decisão em relação à sua oferta. Então, existem alguns pontos sensíveis no nosso comportamental que são ativados baseado em algumas questões que eu vou colocar aqui para vocês agora. E como não pode faltar, em algum momento do vídeo eu vou dar a sacada de ouro, então fica aqui comigo até o final para você saber qual é a de hoje, beleza? Então, sobre os gatilhos mentais, a gente está falando de facilitadores que o cérebro usa para uma tomada de decisão. No universo bem amplo, a gente está falando aí de talvez uns pouco mais de 20 gatilhos. Eu vou falar aqui só de alguns bem focados para esse assunto que eu estou colocando aqui. Então, para começar, eu falaria primeiro do gatilho da autoridade. O que é o gatilho da autoridade? A gente tende a respeitar quem transmite autoridade sobre um determinado assunto. Então, se você tem a habilidade de demonstrar a tua autoridade para vender algo, você já deu um primeiro passo muito importante. E quando eu estou falando de autoridade, eu estou falando da tua exposição como conhecimento do que você quer vender. Como você expõe isso? Como você apresenta? Que conquistas você tem? Que resultados você já tem para provar, para demonstrar a tua autoridade no assunto? De que forma você consegue demonstrar que já possui algumas conquistas que deixam claro que você domina o que você está falando? O segundo, eu falaria para você da reciprocidade. A gente tende a querer devolver quando alguém nos presenteia de alguma forma. Isso, no setor de resultados, especialmente de vendas, quando a gente gera valor para um cliente antes mesmo dele comprar, a gente está tendo uma atitude de gerar algum compromisso dele para conosco. Então, isso acontece muito quando tem demonstrações, quando você já fornece dados antes do cliente te contratar, quando você já dá alguma forma de experimentação para ele. Isso acaba gerando, ativando o gatilho da reciprocidade. Ele já vai se sentir automaticamente, inconscientemente, com uma dívida em relação a você. Tua possibilidade de venda começa a aumentar. Aí eu falaria um pouco para você focar na expectativa. Todos nós vamos carregar o sentimento de criança, daquela data desejada, daquela comemoração. E aí a gente consegue ativar esse sentimento que fica guardado na gente quando a gente cria uma expectativa a respeito de algo. E aí você começa a impor data, fazer campanhas onde você vai preparando o teu público para a chegada dessa campanha. E esse sentimento de expectativa da hora da coisa acontecer começa a ser alimentado dentro do teu cliente, do teu potencial prospect aí. Em seguida, eu te falaria da empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro. As pessoas preferem fazer negócios com pessoas e não com empresas. Então, quando você dá o teu nome, quando você faz perguntas e, acima de tudo, quando você ouve o teu potencial cliente, as tuas chances aumentam demais. Muitas vezes, alguns vendedores incoerentes gastam mais tempo tentando convencer a pessoa do que propriamente ouvindo a respeito da dor dela. E aí é onde você perde uma das sacadas mais importantes. Se coloca no lugar das pessoas que você vai começar a encontrar meios mais fáceis de convencer ela a comprar do teu produto e os teus resultados começarem a aumentar.
Em seguida, eu te falaria de comunidade. É natural do ser humano querer ter o senso de pertencimento a grupos e etc. Então, campanhas que dizem junte-se a milhares de pessoas que estão super satisfeitas com esse produto tendem a funcionar. Daí a questão das mídias sociais, fazer com que as pessoas se sintam parte de algo maior. Esse senso de comunidade mobiliza o teu potencial cliente e ele vai querer fazer parte de algo que provavelmente você está oferecendo aí para o teu público. E aí eu falaria para vocês de um dos mais fortes de todos, mas que nem todo mundo percebeu ainda, que é o da escassez. Quando você dá a ideia de escassez para o teu potencial cliente, ou seja, que aquilo tem data para acabar, que aquilo tem estoque limitado, que aquilo só vai durar por mais um tempo, você ativa na cabeça dele o senso de tomada de decisão. A maioria das vendas é perdida não porque o cliente não está convencido, mas porque ele não consegue ter um impulso final para tomar a decisão. Os carrinhos de compra no e-commerce são abandonados porque não veio nenhum sentido para ele de ter que concluir naquele momento. Então o gatilho da escassez, ele tem um poder absurdo. A questão mais importante sobre esse gatilho é que ele tem que ser real. Não faça escassez fake. Não diga que vai acabar se você está abarrotado no teu estoque. Não diga que é por tempo limitado se a condição especial é perene. Então assim, haja sempre com realidade, com transparência. E aí eu já falaria para você do gatilho de comprovação social. Imagina que você está numa estrada, de um lado tem um restaurante vazio, do outro tem um cheio. Provavelmente você vai querer ir no cheio, porque você vai deduzir que se as pessoas estão frequentando, tem algo bom ali, ou é mais confiável, ou é mais limpo, ou é mais barato. A comprovação social mobiliza as pessoas também para comprarem mais de você. Para isso, você pode usar de testemunhos de clientes satisfeitos, você pode criar mobilizações. É por isso que quando a gente vai comprar um aplicativo, por exemplo, no Google Play ou no iTunes, a gente olha a classificação dele. Isso é comprovação social. Se outras pessoas estão fazendo, eu me sinto mais tranquilo para fazer. Faz uso disso, que aumenta demais também a chance das pessoas quererem fechar contigo. Aqui agora, antes de terminar, eu vou dar a sacada de ouro para vocês. Perceba que na maioria dos casos, quando a gente está muito envolvido com a venda de um produto ou do serviço, a gente costuma falar das características da coisa. A gente pega esse mouse, por exemplo, e fala que ele é anatômico, que ele tem um botão esquerdo e direito, que ele tem um rolador, que ele é a laser, sem fio. Isso está errado. Você tem que falar dos benefícios do produto. Procura abandonar um pouco as características. Deixa as características para a conclusão final. Quando você quer vender de verdade, você fala que esse mouse vai gerar um benefício da agilidade do teu processo, que você consegue desenhar melhor com esse mouse, que você consegue fazer trabalhos gráficos, que você consegue grifar textos de uma forma muito mais dinâmica, que a pessoa vai ganhar tempo, que a saúde dela em relação a uma provável tendinite vai estar preservada. Começa a falar dos benefícios que ele traz. As características você deixa por último. Isso é uma sacada de ouro, pessoal, que muitas vezes os vendedores abandonam e ficam descrevendo o que é o produto e não falam o que ele traz de bom de verdade. Então assim, quando você for vender, sei lá, um software, fala de quanto tempo a pessoa vai economizar obtendo aquele software, da economia de dinheiro que ele traz, de toda a agilidade que ele pode trazer para o teu grupo. Olha quanta coisa você pode falar a respeito do benefício, ao invés de descrever o que ele é. E isso você pode fazer com produtos tecnológicos e também com produtos físicos. Então, se liga nessa sacada, porque por esse caminho você vai, sem dúvida, aumentar as suas chances. E aí eu falaria em seguida para vocês uma questão que é muito interessante nas empresas que têm mais gente
apaixonada, mais gente defendendo aquela empresa. É quando o teu cliente se torna um embaixador da tua marca, que é o melhor momento de todos. Procura entregar sempre mais do que o prometido. Isso é um desafio danado, mas faz um efeito avassalador com seus resultados. Então, se você tem um contrato amarradinho, dá algo a mais. Se você está tendo um cliente, inclusive pela primeira vez, que é o momento mais importante, surpreenda ele além da conta. Ele te pagou X, dá X e mais um pouquinho para ele do benefício que ele pode colher. Procura sempre colocar as coisas acima da expectativa. Você negociou por isso aqui, você entrega isso aqui. Teu cliente vai ser grato a você. Teu cliente vai ser surpreendido. Gera uma série de insights para ele, positivos ao respeito da tua marca, da tua empresa, da relação que ele está estabelecendo com você. E dificilmente ele vai ter dúvidas ao ter que recomprar de você, ao entrar num processo de remarketing, porque ele vai ter registrado com ele uma situação muito positiva. Espero que vocês aproveitem esses gatilhos, mas também essas instruções para aumento de resultado, especialmente no campo das vendas. Eu sei que funciona para outras coisas, para persuasão, para negociações mais difíceis, eu não tenho dúvida que funciona, mas faz isso chegar nas pessoas, compartilha, deixa aqui nos comentários se tem algo que você quer destacar, eu leio todos, é um prazer saber mais a respeito. E meu filho deu um gritinho ali, força, vamos pra frente!